Meus caros amigos, com muito gosto, cá estou de novo neste encontro da ACES, com uma saudação muito especial ao nosso caríssimo amigo e presidente emérito, por estar aqui sempre connosco e reforçando tudo aquilo que foi dito e muito bem dito por João Pedro Tavares sobre a sua pessoa e esta ligação que conseguiu fazer entre a antiga tradição da UCID e a nova tradição da ACES. Essa transição deve-se muito especialmente a Cisa. E é boa hora. Hoje não vos vou falar diretamente de assuntos empresariais, que desses estou aqui é para ouvir, não é para falar, mas de alguma coisa que perpassa a nossa sociocultura atual, não só no nosso país, mas, enfim, quer dizer mesmo no mundo inteiro, direto ou indiretamente, que é a questão da identidade. A questão da identidade. Nós provimos de sociedades que até há pouco tempo, e necessariamente, eram sociedades muito identitárias. Toda a gente sabia de que terra era, toda a gente sabia de que família era, toda a gente sabia os costumes da casa e do lugar, toda a gente sabia o que era certo e o que não era certo, pelo menos sabia assim, teoricamente sabia. Mas até empiricamente sabia, porque se não se comportasse em conformidade, era imediatamente censurado, e esta censura podia ser até muito forte, não é? Mas não é este o nosso mundo. O mundo em que nós vivemos é um mundo em que essas identidades fixas, tradicionais, já foram, porque constantemente, e qualquer um, desde que tenha um dispositivo que o ligue a qualquer tipo de internet ou de intercomunicação, está dependente de informações que não vêm nem do lugar, nem da tradição, nem da família, vêm de horizontes muito diferenciados, ou aparentemente diferenciados, quando não vêm de algumas centrais que os controlam, e que os deixam muito confusos. Hoje em dia, cada pessoa e cada conversa é quase um princípio daquilo que possa acontecer, com calma, com serenidade, mas essa calma e essa serenidade também não são muito habituais, nem muito possíveis no mundo em que nós vivemos. Portanto, a questão de identidade acaba por perpassar por muitas outras questões que, ao princípio, parece não terem a ver, mas têm. Estas questões das transmissões ou não transmissões intergeracionais, estas questões que hoje redundam em populismos, nacionalismos exacerbados e outras coisas como estas, às vezes com fatores religiosos já muito desenquadrados daquilo que tinham sido essas propostas religiosas na sua origem e transformadas também num pretexto identitário. Enfim, tudo isto está por aí, está aí com muita força e com gravíssimos prejuízos e consequências para a nossa convivência mundial e até para o tratamento de questões que nos importam e importam com a máxima urgência, como esta própria questão climática que agora parece que se está a encarar com mais força e clarividência. A propósito destas questões de identidade, e é por isso que está aqui o papel, como não é o meu género falar com papel, mas desta vez quer ser preciso, com leituras de verão. Leituras de verão. Algumas leituras de obras que foram recentemente publicadas, não só em Portugal como lá fora, e que tratam desta questão da identidade. A primeira leitura que eu fiz foi daquele académico norte-americano, que é conhecido há muito tempo, e é conhecido sobretudo por uma obra que ele escreveu há 20 anos e que, como as pessoas não leram, depois trataram mal. Estou-me a referir ao Fukuyama, o seu famoso fim da história. Toda a gente dizia e propalava que o Fukuyama tinha falado do fim da história, porque dizia que com o desaparecimento da cortina de ferro e dos blocos que subsistiram até ao final dos anos 80, agora a história ia atingir o seu fim, porque entraria num período em que, com democracia, com liberdades garantidas, com desenvolvimento económico, enfim, realizava a finalidade da história, que era a realização dos indivíduos. Mas não é isso que ele lá diz. Ele dizia, e sim, é que a finalidade da história, nesse sentido do seu fim, numa perspectiva hegeliana, está claro, era o ascenso e a concretização das liberdades, no sentido da dignidade humana, da responsabilidade de cada um, da possibilidade de exercício da sua personalidade. Isto é que ele lá dizia. Não era um fim da história, como se a história fosse acabar no outro dia, obviamente que não podia ser, é um académico com o currículo que ele tinha. Mas passou muito como o homem que tinha dito, o profeta do fim da história, que não tinha acontecido. Bem, passados 20 anos, ele escreve um novo livro que tem exatamente como título e como objeto esta questão das identidades. A tradução portuguesa, que já está aí disponível, na Dom Quixote, saiu há questão de um ano, nem tanto,
é exatamente assim. A exigência da dignidade e a política do ressentimento. A exigência da dignidade e a política do ressentimento. E a dadas tantas ele escreve isto. Quando um horizonte estável e partilhado desaparece e é substituído por uma cacofonia, portanto uma série de barulhos desencontrados, de sistemas de valores concorrentes, a vasta maioria das pessoas não se regozija com a sua adquirida liberdade de escolha. Quer dizer, não fica muito contente quando perde a sua identidade e quando não sabe de que terra é nem o que é que quer fazer. Sentem antes uma imensa insegurança e alienação, porque não sabem quem é o seu verdadeiro eu. Esta crise de identidade leva na direção oposta do individualismo expressivo, porque muitas vezes diz, está bem, essa crise de identidade agora abre o espaço a cada um ser o que quiser ser, hoje, amanhã, sem qualquer espécie de coerência, e querer e fazer isto com muita expressividade, assim, até com muita ressonância, mesmo que seja em contradição com aquilo que os outros pensam. Não. Ele diz que não vai nesta direção do individualismo expressivo, mas à busca de uma identidade comum que ligará de novo o indivíduo a um grupo social e restabelecerá um horizonte moral claro, seja ele qual for. Este facto psicológico faz o trabalho de base do nacionalismo e dos populismos. Eu creio que esta análise e esta afirmação é muito coincidente com a realidade observada mais cautelosamente. Isto é, o facto de terem desaparecido identidades antigas, o que até certo ponto seria inadiável, porque, enfim, as coisas mudam, a humanidade acumula experiências e contra-experiências, nesse sentido avança no conhecimento de si próprio, se quiser conhecer-se, mas não deixa as pessoas em terreno seguro. E como não deixa as pessoas em terreno seguro, e como a segurança é um dos primeiros sentimentos básicos de qualquer um de nós, aumentando a insegurança, a pessoa vai procurá-las no reforço de outras identidades grupais que sejam muito afirmativas e que lhes deem esse mesmo conforto que a falta das seguranças tradicionais já não proporciona. E ele vê, e eu creio com razão, que este fator está muito presente nas sociedades atuais, está muito dentro de muitos populismos, muitos nacionalismos e de muitos fantasmas, porque acabam por não corresponder à realidade, mas que acabam por determinar o que acontece e o que não acontece. Eu creio que ele é muito certeiro nesta afirmação. Ele diz isto na página 77 da edição portuguesa, mas lá para o fim volta ao assunto e diz o seguinte: a identidade é o tema que subjaz a muitos fenómenos políticos de hoje, dos novos movimentos populistas nacionalistas aos combates islamitas e às controvérsias que têm lugar nos campos universitários. Não escaparemos a pensar em nós e na nossa sociedade em termos identitários. É uma questão de sobrevivência. Ninguém sobrevive individualmente. Mas precisamos nos lembrar de que as identidades que habitam muito fundo em nós não são fixas, nem nos são necessariamente dadas pelo acidente do nosso nascimento. A identidade pode ser usada para dividir, mas pode também ser, e tem sido, usada para integrar. Isto, no fim de contas, será o remédio para as políticas populistas do presente. Ou seja, reconstruir identidades, mas identidades de integração e não de exclusão é que é o desafio que nós temos pela frente. Isto passa-se a nível de um país, mas também se pode passar a um nível de uma empresa. E então num país como o nosso, em que temos, só para falar aqui na zona de Lisboa, mais de 100 nacionalidades residentes, e muitos deles já cidadãos portugueses. Nas escolas aqui do centro de Lisboa estudam crianças de mais de 80 nacionalidades, e que são cidadãs portuguesas, já cá nasceram, e falam toda a variedade das línguas deste mundo, e que onde elas próprias criaram um novo português, que vai ser a soma disto tudo, como o português atual já é a soma de muita coisa que cá chegou, não é? Pois bem, isto é uma integração positiva, de que nós não devemos ter medo. E vai criar uma identidade mais integrada, mas mais alargada. E não tão pré-determinada de um tempo que já não há. Requer muita calma, muita serenidade, requer muito recuo em relação a todas as fantasmagorias disponíveis e que nos são sempre aventadas como hipótese. Realmente não são hipótese nenhuma, seria um enorme retrocesso. Aliás, aqui estamos a falar em Portugal, até tem tudo a ver com a nossa própria história. A nossa história é uma história às boas ou às menos boas, às vezes nada boas. Lembremos, por exemplo, enfim, tudo aquilo que a escravatura para cá trouxe, tudo aquilo, não todos aqueles que a escravatura para cá trouxe, mas é um facto que acaba por ser, hoje, a integração de muita coisa que veio dos quatro cantos do mundo. E isso é um bem. Isso é um bem.
mas tem que ser olhado como tal e tem que ser garantido para melhor. É um enorme desafio, nas escolas, nas empresas, na sociedade, nas ruas, nas famílias, enfim, não está conquistado, não quer dizer que se abdique, enfim, da consciência que se tem, da sensibilidade própria, mas quer dizer que com essa mesma consciência e sensibilidade, nós também estamos disponíveis para outros que não podem em causa os nossos valores, também tragam os seus. Há aqui um trabalho a fazer, mas é um trabalho de futuro, porque de resto não há futuro. Seria o regresso enfim, sociedades aparentemente mais coesas, mas realmente muito menos pessoais. E este desafio que o Fukuyama faz, ele está claro, ele está muito a pensar, e ele diz isso também no seu livro, naquilo que acontece na América, desde a eleição do último presidente, e com os muros que se levantam, e com aquele discurso que se faz em relação a populações que, não sendo da origem americana, mas também a origem americana não é anglo-saxónica, é índia. Mas que sendo da América chamada Latina e que cresce cada vez mais entre a população americana, depois provoca aquele tipo de reações exclusivistas que estão na base do populismo que por algum tempo foi triunfante. Temos que ter cuidado com isto, porque quando não temos este cuidado, e embora a história não se repita e as conjunturas sejam diferentes, muito disto teve na origem da Segunda Guerra Mundial. Muito deste clima de insegurança e, portanto, de reforço de uma identidade, até uma identidade imaginada, fantasmagórica, como aquele arianismo puro, não é? Que tanto mal causou, apareceu e foi terrível. Não é? Portanto, temos que ter muito cuidado com isto e temos que perceber que o nosso futuro está numa identidade reencontrada mais à frente. Eu digo reencontrada porque não é inventada, mas é mais à frente, e com a integração de outros fatores, sobretudo do fator humano. Este tipo de análise que o Fukuyama faz neste seu último livro sobre a identidade, também muitas vezes se reflete nos nossos meios cristãos e eclesiais. Porque perante esta dispersão de valores, por esta contradição de valores e contravalores, no que diz respeito à família, que é a base de uma sociedade, o que é hoje uma família. A partir de há 15 anos, sempre que eu falava destes temas e dizia a palavra família, tinha logo quem perguntasse, mas de que família é que está a falar? Bem, então eu vou dizer, eu estou a falar da família assim. No que diz respeito à escola, que, enfim, que é o local onde todos nós nos encontramos, assim, idealmente, para a transmissão dos valores adquiridos e da cultura consolidada às novas gerações, que depois continuarão essa mesma aventura espiritual e cultural. No que diz respeito, enfim, aos próprios critérios da seleção das pessoas e de adquirir ou chegar a determinados postos. Tudo isto hoje é muito movediço, não é? E por isso qualquer um de nós pensa duas vezes, se vou aqui, se não vou ali, se vou integrar-me neste grupo, se não vou integrar, quem tem filhos ou quem tem netos ou quem é encarregado de educação, para que escola é que os vou mandar, que valores ou contravalores lá se propalam. Portanto, tudo isto hoje, no que à identidade diz respeito, causa perplexidades. E é natural que cause. E é neste clima que aparecem várias propostas, digamos assim, de reconstrução ou de continuação dos valores cristãos nas sociedades, nas famílias, nas escolas, nas empresas, seja lá onde for. Um autor norte-americano, um jornalista, como agora se diz, tem feito o seu percurso, foi protestante, depois foi católico, agora é ortodoxo, não sei onde é que vai parar, mas espero que vá parar a bom sítio, como espero, aliás, que toda a gente pare. Um tal John Derrer escreveu há 2 anos uma obra que fez aí um certo sururu, chamada A Opção Beneditina. Não sei se já ouviram falar disso, mas aí nos meios culturais católicos internacionais, esta história da Opção Beneditina do Derrer tem feito o seu percurso. O que é que ele diz, basicamente? Ele diz, com alguma verdade histórica, mas era preciso ver as coisas com mais cuidado e mais situadas, que uma situação deste género já houve, pelo menos parecida. E já houve quando, no século V, VI, foi desaparecendo a grande realidade sociocultural que nos integrava aqui, neste território europeu onde nós vivemos e noutros territórios à volta, que era o Império Romano. Nós sabemos que o Império Romano caiu com as invasões bárbaras no século V e continuaram depois no século VI, século VII, não pararam de vez. E tudo o que sobrava
dessa grande estrutura civilizacional e cultural, a começar pelo direito, a maneira de organizar as sociedades, que tinha sido uma invenção dos romanos nos termos em que nós hoje falamos dele, do direito. Isso começou a ruir. As populações que se instalaram eram populações nómadas, bélicas, nómadas porque bélicas e bélicas porque nómadas, porque como andavam de terra em terra, enfim, muitas vezes não eram bem recebidas e tinham que se impor, não é? E, portanto, tinha uma vinculação que não era formal, como nas nossas sociedades do direito. Eram vinculações pessoais. Portanto, está ligado àquele chefe, está ligado àquela tribo, ser membro de um conjunto e nem pensar em cortar com essa vinculação. Portanto, seguia-se o que o chefe seguia. Este tipo de sociedades, a pouco e pouco, até porque eram todas elas beligerantes, passivas ou ativas, acabaram por pôr em causa também o comércio, porque quando acontece assim, ninguém que não tenha a segurança de chegar vivo e com os produtos capazes ao mercado, os leva lá. Fica aqui, quem quiser venha cá buscar. A pouco e pouco, todo esse sistema desapareceu, a sociedade ruralizou-se em pequeninos núcleos e o que sobrava das antigas cidades já eram pouco mais que ruínas. Ora, nessa altura, em meados do século VI, chega a Roma um jovem estudante chamado Bento. Era de uma boa família, ainda ligada às tradições romanas, de Núrcia, na Toscana, chegou a Roma, porque ainda lá havia uma escola ou outra, o que sobrava do velho sistema romano, mas ele desencantou-se com tudo aquilo que viu. Desencantou-se. Teve aquele sentimento de desencanto e de desidentificação, para voltar à palavra, que muita gente hoje tem. Não é quando veio do campo para a cidade, porque no campo já vivem poucos e porque já lá chegou a cidade toda por via da internet. Mas era uma situação de desalento que nós encontramos muito vulgarmente por aqui e por acolá. Em mestres e discípulos. Bem, ele chegou a Roma. Não, isto não me interessa. E o que é que ele fez? Ele fez também aquilo que já estavam a fazer alguns outros e algumas outras, desde o século III, no Egito, na Síria, também algumas zonas do sul da atual França, ou seja, mosteiros. Pequeninos núcleos, onde subjasse o que sobrava e, sendo eles cristãos, pronto, passassem a ter uma vida mais espiritual, mais exígua em relação às suas necessidades e gastos, se é que tinham alguns, enfim, viver assim um evangelho em pequeninos núcleos, onde isso fosse possível. Bento vai para uma gruta, a sul de Roma, o Subiaco, que ainda lá está, e ao fim de algum tempo conhece alguns monges, ou alguns monges o conhecem, e ele começa a fundar pequeninos mosteiros, pequeninos núcleos monásticos. E acabou por fazer uma regra de vida para esses pequeninos mosteiros, que é a famosa regra de São Bento. A regra de São Bento é um texto fundamental, não só para a reidentificação europeia, para a construção da Europa que virá depois, como, enfim, para a humanidade em geral, porque é inspirada nos princípios evangélicos, naquela comunidade ideal e que foi prática nas primeiras gerações e continua a ser em muitos lados, em que tem tudo em comum, olham todos pelos outros, são assíduos à oração, enfim, como vem nos livros dos Atos dos Apóstolos e noutros textos do Novo Testamento. Essas comunidades tornam-se assim uns portos de abrigo no meio da derrocada geral, no meio da ventania generalizada, como eu também costumo dizer, como uma espécie de estacas no meio de uma enxurrada que leva tudo à frente, mas a estaca aguenta-se e o que vem na enxurrada começa ali a encostar-se à estaca, não é? Esses mosteiros que seguiam a regra beneditina, sobretudo esta, havia outras, acabaram por ser núcleos da civilização que veio a seguir. Portanto, uma vida organizada, segundo o Evangelho, culminando no culto divino, aquele que chamam o Opus Dei, a obra divina, o culto, a liturgia, depois a partilha da sua vida, o trabalho no campo para terem que comer, o trabalho também, diríamos nós, intelectual, porque era preciso copiar os livros, enfim, muita coisa se guardou da sabedoria antiga, não só para lerem a Bíblia e para rezarem a Bíblia, mas também autores antigos que falavam de temas conexos. Portanto, o mosteiro beneditino acabou por ser, efetivamente, a partir do século VI, século VII, século VIII, os núcleos da reconstrução da sociedade em termos evangélicos. Até vos devo dizer, para aquilo que nós prezamos tanto, que é a sociedade democrática e cada um seja respeitado como tal, o mosteiro beneditino deu uma contribuição tão ou mais forte do que os antigos gregos. Porque na polis grega, nós falamos de democracia, mas estamos a falar de democracia entre os homens livres, portanto, entre o cucuruto da sociedade, assente numa massa de escravos. Mas falaria de uma oligarquia ou de uma aristocracia. Agora, no mosteiro beneditino, o monge mais novo ou o monge mais antigo, nesse sentido, são iguais.
Além disso, essa sociedade beneditina praticava dois pontos muito importantes para a reconstrução da sociedade. Em primeiro lugar, a estabilidade. Numa sociedade onde tudo desandava constantemente, quem entrava no mosteiro fazia um voto de estabilidade. A não ser que, quando circunstâncias muito adversas, ficava lá, morria lá, era lá enterrado. Estabilidade. E o outro ponto era a hospitalidade. Sempre que batesse alguém à porta, tudo parava para receber quem vinha como se recebesse o próprio Cristo. Portanto, as duas notas, da estabilidade, da hospitalidade, depois de uma vida regrada, quer na oração, quer no trabalho manual, quer no trabalho intelectual, enfim, tudo isto criou, efetivamente, uma outra maneira de conviver, evangelicamente inspirada, e que resultou muito. Há muitas terras, por esta nossa Europa fora, daqui da nossa Alcobaça, a Münster, na Westfália, Münster é mosteiro, não é? Que tem a ver com essa origem monástica desses núcleos do princípio, daquilo que nós poderíamos já chamar a Europa, e que depois tiveram muita influência também de alguns chefes bárbaros que se converteram e por aí fora. Bem, então, o que este nosso amigo americano, este jornalista Derer, no seu livro, não está a traduzir em português, eu cito da edição espanhola, que foi aquela que eu consegui obter, Rod Dreher, La opção beneditina, uma estratégia para os cristianos em uma sociedade pós-cristiana. Estão a ver que é uma estratégia que ele propõe. A opção beneditina, uma estratégia para os cristãos numa sociedade pós-cristã. Isto já subentende que já tivemos alguma vez uma sociedade cristã tal e qual. Eu tenho algum receio em dizer isso, mas enfim, ele diz. E há mais gente que diga. Então ele escreve, por exemplo, a opção beneditina consiste em tentar construir um modo de vida cristão que seja uma ilha de santidade e estabilidade no meio das águas agitadas da modernidade líquida. Esta modernidade líquida é uma noção daquele filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, que falava da sociedade líquida como uma sociedade pouco densa. O espaço é o mesmo, mas a densidade é muito menor, portanto é uma sociedade rarefeita em termos também de valores. Então, isto seria uma hipótese de substituir esta modernidade líquida. Não perseguimos a quimera de um paraíso terreno. Buscamos simplesmente a maneira de permanecer firmes na fé nos tempos de prova que nos couberam viver. A regra beneditina, com a sua visão da vida ordenada em torno de Cristo e as práticas para perseverar na nossa conversão, pode ajudar-nos a alcançar este objetivo. E vai por aí fora, e de fundo as propostas são muito concretas, não é? Que as famílias cristãs se organizem à volta de comunidades cristãs, acabem por ter uma vida familiar paroquial muito intensa e significa sobretudo o culto. Eu não me admiro que ele tenha feito este caminho para a ortodoxia, porque distintamente do catolicismo, que é muito urbano, é muito convivencial, a ortodoxia é sempre muito monástica. A vida da ortodoxa passa sobretudo nos mosteiros. Portanto, não me admira que ele tenha feito esse percurso. Mas que as famílias e as convivências e tudo mais, e as escolas sejam organizadas assim, com uma referência monástica forte, com a presença muito constante nos atos de culto e de adoração, que depois as famílias católicas ponham sistematicamente os seus filhos em escolas católicas, que os ambientes sejam também católicos, ou seja, fazer da sociedade assim uma espécie de conjunto de grandes mosteiros cristãos que apanhem todas as dimensões da vida. Ele aí não fala muito de empresas, mas se calhar também falaria se a gente lhe perguntasse. Portanto, tudo isto é aquilo que ele chama a opção beneditina. Fazermos hoje, na segunda década, já quase a terceira do século XXI, aquilo que acabou por ser a história dos mosteiros beneditinos do século VI, VII e por aí adiante. Portanto, mas núcleos destacados da sociedade em geral e que deem àqueles que se mantêm firmes nos seus valores cristãos e católicos mais segurança na sua transmissão e menos diluição, enfim, em tudo aquilo que é geral e depois acaba por ser coisa nenhuma, ou exatamente o contrário daquilo que a proposta cristã afirma. É uma hipótese, a opção beneditina, como digo. Ele esteve aqui a apresentar um livro em Espanha, aqui há meses, foi ali um grande sururu. Quem esteve atento enfim, à vida católica, à vida cultural católica aqui nos nossos vizinhos, viu como isto, enfim, abanou. E não é mal que abane, porque é uma proposta. Mas não é a única proposta. Ou seja, esta opção beneditina, que eu não sei se o São Bento a reconheceria como sua, porque não era disto que ele estava a pensar,
Ele estava a pensar em fazer, como disse e como escreve no princípio da regra, uma escola de serviço de Cristo Rei para aqueles que ali quisessem entrar, e eram monges, portanto eram celibatários, né? Não estava a pensar propriamente em famílias, né, em sociedade. Acabou por ter essa consequência positiva, como eu dizia, serem estacas no meio da enxurrada e aguentarem muita coisa e reorganizarem muita vida, com certeza. Mas, além disto, aquilo que se chama opção beneditina, de uma maneira, para mim, um tanto forçada, não é a única. Há, por exemplo, a opção alexandrina. Por que é que eu estou a falar da opção alexandrina? No final do século III, o grande meio cultural do Mediterrâneo talvez fosse a Alexandria do Egito. Estava dentro do Império Romano, passava por ali muita gente, sobretudo cultura grega ou helenista. A Alexandria do Egito era assim a grande referência cultural. E havia lá uma minoria cristã, aquelas minorias cristãs que entretanto se tinham desenvolvido à volta do Mediterrâneo, e também a Alexandria do Egito. Não era fácil, porque ali o desafio cultural era muito forte. E nós reparamos que boa parte dos autores cristãos, alguns chamados apologistas, por fazer a apologia do cristianismo, do final do século III, século IV, século V, são exatamente pessoas ligadas à Alexandria ou às escolas de Alexandria. Porque ali o desafio do paganismo era forte e tinha que se contrapor com gente culta, com gente que estudasse os princípios cristãos, mas que os aplicasse seriamente à vida em todas as suas circunstâncias. Portanto, a escola de Alexandria, por sinal, até foi formada por um senhor que era cego, Dinísio o Cego, mas depois teve vários outros, como Origens, como Clemente de Alexandria, e tantos outros. A escola de Alexandria é assim um pilar da resposta cultural cristã do século II para o século III. E é daí que vem um texto que eu, por sinal, até ouvi há bocadinho na oração, quando começou a reunião dos grupos de Cristo na empresa, a famosa carta a Diogneto. A carta a Diogneto é um texto cujo autor não se conhece, mas é escrita a um tal Diogneto, que era um homem ilustre de Alexandria, certamente, e em que se diz o que é que os cristãos são na cidade. E como hão de reparar, não é exatamente aquilo que o Dreher chama a opção beneditina. A que o Dreher chama a opção beneditina, não digo que o São Bento tomasse como sua. O que é que diz a carta ao Diogneto? Este texto é famoso, enfim. É um clássico da literatura cristã. Estamos em Alexandria, na passagem do século II para o século III. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida social. Habitam pátrias próprias como peregrinos, participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria uma terra estrangeira, por causa daquele horizonte definitivo que a vida cristã necessariamente tem. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam à violência os recém-nascidos. Como sabem, no mundo romano era permitido por assim dizer, a criança só tinha direito a viver se o pai pegava nela e a punha ao colo. Senão, servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. Estamos em tempos de perseguição. São hostilizados por uns como estrangeiros, perseguidos por outros. E os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isto são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. Do mundo da ecúmena, que era o mundo civilizado da altura, como eles o conheciam. A alma habita no corpo, mas não é contudo do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. Esta é, digamos, a tal opção alexandrina, que é não estar isolado, não estar em nenhuma ilha, como dizia aqui o Dreher no texto que eu citei atrás, estar precisamente no mundo e em todo o lado em que o mundo acontece, mas estar como cristão, com os outros cristãos, com aquilo que são os seus princípios e não deixando que eles se diluam. Essa é a opção que nós chamaríamos alexandrina. Mas, se o Dreher andasse um pouco mais pela história destes 20 séculos, descobriria também outras opções. Por exemplo, uma opção importantíssima que foi a opção mendicante. No século XIII,
do século XII para o século XIII, a vida daquilo a que já se podemos chamar a Europa nessa altura, começa outra vez a reurbanizar-se. Passou-se uma época muito depressiva, que é aquela viragem do primeiro para o segundo milénio, uma época muito depressiva, de muito mau tempo, durante muito tempo, de um decréscimo populacional em flecha. Foi uma época terrível. E o século X para o século XI, a pouco e pouco, a partir do século XII, melhor clima, trocas, outra vez, entre as duas margens do Mediterrâneo, mais gente, muita juventude. O que é certo é que a vida europeia começa a renascer. E esse renascimento é também um renascimento urbano. Reaparecem os núcleos urbanos. Por exemplo, se cá estivéssemos nessa altura, na segunda metade do século XII, víamos nascer aqui perto um rapazinho chamado Fernando, que depois chamou António e hoje é Santo António, e pronto, já teve onde estudar, que estava ali a construir-se a catedral, depois ainda havia um mosteiro que era muito dado às letras, que era São Vicente, de fora, depois ainda foi para outro, que ainda tinha mais letras, que foi Santa Cruz de Coimbra. Havia, enfim, vinha gente de muito lado. Lá está ali interculturalidade. Havia gente que era cristã, muita dela que sobrava de 4 séculos e meio de ocupação árabe, mas onde esses cristãos persistiram, tinham bispo, etc. Depois outros cristãos que vieram nos chamados cruzados, que aqui ajudaram o Afonso Henriques a conquistar a cidade, e muitos ficaram por cá, mas também os mouros, que o Afonso Henriques fez tudo o possível para que não se fossem embora, precisava deles para a agricultura, os judeus, que estavam ali nas suas judiarias. Núcleos urbanos. A partir do século XII, a vida urbana começa a refazer-se. Ela tinha quase desaparecido. Quase desaparecido. É sempre bom lembrar. No século I, Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, o que é uma enormidade para a população da época. No século VI, deveria ter 5 ou 6 mil. Mas agora reaparece a vida urbana. E quando reaparece a vida urbana, temos os mendicantes. Os mendicantes têm como figura de excelência Francisco de Assis. Como nós sabemos, Francisco de Assis, que era filho de um mercador, cá está, já de uma cidade destas renascidas da Itália, chamava-se Francisco porque o pai tinha muitas relações com a França, comerciais, um menino com muitas posses, teres e haveres, com muita esperança do pai no seu futuro, mas que a certa altura ficou enamorado por aquilo que ele chamava a dama pobreza. Ou seja, ele ficou enamorado por tudo aquilo que lhe permitisse decalcar o que tinha sido a vida de Jesus. Este é que é o enamoramento de Francisco. Francisco, lá com aquela conversa mística com o crucifixo da Igreja de São Damião, tem para si aquilo que Cristo tinha para ele. Ou seja, eu quero decalcar em mim a vida de Cristo. E por causa disso, ganhou aquele estilo de vida pobre, que depois chamaram mendicante, porque efetivamente os seus confrades também pediam, embora ele dissesse lá nos seus textos legislativos que eles tomassem conta de si e trabalhassem, mas às vezes também precisavam ter esmolas e que se chamassem mendicantes. Mas não é este o ponto. O ponto é que esta opção mendicante implicava não o mosteiro, mas a cidade. Eles já não fundam mosteiros. Nós confundimos as palavras e dizemos, por exemplo, mosteiro da Batalha. Realmente é um convento da Batalha. Porque o mosteiro era num sítio só, num sítio ermo. Monastério significa o que está só. Convento não. Convento é o sítio onde se convém e onde se convive. E por isso os franciscanos fundam conventos. Os dominicanos fundam conventos, que são mendicantes também. Os carmelitas fundam conventos. O convento do Carmo, o convento de São Domingos aqui ao lado, o convento de São Francisco da Cidade, que já não existe, mas está lá as ruínas onde foi depois a Biblioteca Pública de Lisboa. Olha, podem ver as colunas, que são estas que estão aqui na fachada do Teatro Dona Maria, do convento de São Francisco da Cidade, caíram com o terremoto. Mas então são conventos, são núcleos urbanos, porque a opção mendicante não é a de ir para o ermo. A opção mendicante é estar na cidade, no meio, enfim, daquilo que é a cidade, com a sua efervescência. E olha, não havia falta de polémicas, mesmo doutrinais e de costumes na época. Se havia, e fortes, e graves. E outra coisa, a opção mendicante não se faz apenas para aqueles que faziam votos religiosos propriamente ditos. Os frades, quer dizer, irmãos, e as freiras, como foi o caso de Clara de Assis e as outras, quer dizer, irmãs. Também para a ordem terceira, ou seja, para os leigos que continuavam a ser leigos. Continuavam a ser leigos. E continuando a ser leigos,
Pois, também se propunham seguir o Evangelho a sério, como pais, como mães, como governantes. Olha, o Dom Sancho II, porque é que ele passou para a história com o cognome do Capelo, porque o vestiram de franciscano, como Capelo, quando era miúdo. Portanto, é uma outra opção. É uma opção de não sair da cidade, mas de na cidade, com certeza, com uma vida evangélica a sério, com certeza com a vida conventual e com as orações e tudo isso, mas também aberta a leigos e a leigas, olha a Rainha Santa Isabel, a leigos e a leigas, e a partir daí, então, fazer na cidade a cidade de Deus. A pouco e pouco. É outra opção. Eu continuo a dizer, eu acho que aquilo que o Dreher chama a opção beneditina é forçado, porque o São Bento nunca pensou em que estava a fazer uma coisa destas com todas as consequências que o Dreher afirma. Mas enfim, para sermos claros, a opção beneditina, a opção alexandrina, lá desde o final do século II, III, dos cristãos na cidade, como se fosse a alma do mundo, mas a alma precisa de corpo. A opção mendicante, e sem vos cansar muito mais, aquelas opções que depois ainda insistiram mais, e sabes, fica muito perto da vossa própria evocação de empresários cristãos, que é aquela da chamada vida devota, para utilizar o termo do São Francisco de Sales, enfim, o Bispo de Geneve, que no século XVII, XVI, teve tanta influência, portanto a carta que escreveu, ele até é um padroeiro dos escritores e dos jornalistas, e que marcou imenso a espiritualidade europeia, com a sua famosa introdução à vida devota, dizendo a vida devota, quer dizer, a vida da devoção, a vida religiosa, a vida cristã propriamente dita, não é exclusiva de padres, de freiras, de monges. O padre tem a vida devota de um padre, a freira tem a vida devota de uma freira, o monge tem a vida devota de um monge, e o leigo tem a vida devota de um leigo. Se é militar, se é civil, se trabalha nisto, se trabalha naquilo, se é notário, se é jurista. É muito interessante ler a introdução à vida devota, porque marca, efetivamente, esta espiritualidade que não se faz fora do mundo, nem do trabalho, nem das ocupações de cada um, mas que, olha, podemos dizer, afinal cumpre o duplo mandamento de Cristo, que tanto nos manda a dar a Deus o que é de Deus, como não nos isenta a dar a César o que é de César. Desculpem lá, foram leituras de verão, pode ser que sirvam para alguma coisa. Muito obrigado. Há uma pergunta ou não? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Dom Manuel, e nós? E nós? Qual é a nossa opção? Só para terminar rapidamente. João Pedro, eu creio que, como há bocadinho que falava no encontro dos grupos de Cristo da empresa, eu creio que é a opção mais conforme com esta conclusão para que eu me encaminhei. A SEGE, herdeira da UCIT, é da Constelação Ação Católica, e isso significa estar conforme a sua condição pessoal, profissional no mundo, mas estar aí com o espírito evangélico. E o que é o espírito evangélico? É aquela trilogia que tantas vezes falamos, não é? Ver as coisas como Cristo nos ensina a vê-las, ajuizar sobre elas com juízos evangélicos, com critérios evangélicos, e depois tomar ações que ponham em prática isso mesmo. Agora, ser cristão sozinho é muito arriscado, porque se cada um fica só com o seu pensamento, com a sua ideia, com a sua sensibilidade, depois acontece aquela velha regra. Ela deve ser muito velha, porque eu já ouvi atribuir a tanta gente, desde o Santo Agostinho ao Pascal, a não sei quantos mais, que se calhar nem tem autoria pessoal, e que é assim. Quem não vive como pensa, acaba por pensar como vive. Se está sozinho, se não se confronta com outros que partilham da sua mesma ideia, com aquele que, afinal de contas, nos define como cristãos, sozinho, pela sua ideia, pelo hoje isto, amanhã aquilo, quem vive como pensa, acaba por pensar como vive. Eu aqui há tempo li uma coisa de divulgação de neurologista, dizendo que o nosso cérebro, nestes milhões de sinapses que nos alimentam vivos e conscientes, não suporta contradições muito profundas e duradouras. Isto vai arranjar uma maneira de encaixar a realidade quando a realidade o confronta. E quem não pensa, quem não vive como pensa, com o tempo acaba a pensar como vive. Uma concessão hoje aqui, uma concessãozinha acolá, já agora isto também não faz mal, já para lá, e qualquer dia está exatamente nas antípodas.
E é exatamente por isso que a proposta cristã é feita em grupo. É feita em grupo. Jesus, quando anuncia este horizonte largo que eles chamam o reino de Deus, uma realidade segundo Deus, não a anuncia assim, sem mais. Cria um grupo que seja o suporte dessa realidade, que seja a sua prática. Cria aquele grupo de discípulos a quem dá aquelas instruções que depois podem ler no capítulo 18 de São Mateus, as regras da correção fraterna, não desistir dos outros, puxar um pelo outro, com a referência evangélica. E por isso, este exercício, sim, mas isto acontece no mundo empresarial, acontece no mundo das famílias. Como nós sabemos, hoje a família sofre enormes desafios para que seja aquilo que Jesus Cristo propôs que fosse. Basta ler Marcos 10, Mateus 19, está lá, para quem quiser ler. Ninguém duvida do que é a proposta de Jesus acerca da família, está lá. Mas sozinho é muito complicado, os problemas são muitos. E por isso, desde há 70, 80 anos, tem proliferado os chamados grupos de casais que mensalmente se encontram, conversam, ajudam-se mutuamente. Quando há problemas não estão ali sozinhos para os resolver, mas tem ali quem ajude. Portanto, nas empresas, nas famílias, também nas escolas, que é importante era que nós tivéssemos uma boa rede de pessoas católicas. Nós temos muitas coisas, mas não temos uma coisa conjunta, sobretudo no ensino público. Eu preciso dizer estatal, porque há muita coisa que não é estatal e é considerada utilidade pública. Eu preciso dizer estatal. Mas, a começar para a nossa Universidade Católica. Mas que bom que era que houvesse também fora daquelas escolas católicas, que essas geralmente têm os seus esquemas, e alguns muito bons esquemas de formação dos seus professores, etc. Mas na rede pública, ou estatal, também haver associações que fizessem para os professores aquilo que os meus amigos fazem para os gestores, ou que os casais fazem para as famílias. Isto assim a pulular em todos os aspectos, não é? O mundo da cultura, também os chamados intelectuais, a palavra não é grande coisa, porque todos nós temos inteligência. Mas, enfim, os chamados intelectuais católicos, todos os níveis, não é? Houvesse grupos que fizessem o que os meus amigos fazem nos vossos grupos. Se reunissem, conversassem, levantou-se este problema, levantou-se aquele. O que é que nós, com critério cristão, vamos fazer? Como é que vamos responder? Como é que vamos tentar? Isto é muito importante. Esta é que é a opção evangélica, porque ao mesmo tempo dá a Deus o que é de Deus e não deixa de dar a César o que é de César. Agora, refugiarmos-nos não sei em que mundo, não é solução, pelo menos não é solução evangélica. Obrigado. Oração final. E para a opção final, eu necessariamente tomo a oração inicial, aquela de onde nunca devíamos sair e onde todas as outras deveriam incluir. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, muito boa tarde e muito gosto de estar convosco. Obrigado. Obrigado. Escuso dizer, contem sempre, não é?